Está começando mais uma edição do programa A Hora e Agora, aqui no canal 10 Web TV, também disponível na Conexão TV, canal 99, YouTube e nas redes sociais da Uninter. Meu nome é Rafael Rodrigues, seja bem-vindo a mais uma edição e hoje nós vamos começar o primeiro assunto de agosto, falando um pouquinho sobre marketing e metaverso. A gente trouxe um especialista e professor para conversar sobre o assunto. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar para vocês Lucas Fernandes, responsável pelo atendimento da região Uninter de Fora, na região centro e zona norte da cidade. Bom dia, Lucas. Tudo jóia? Tudo bem? Bom dia, Rafa. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, equipe Canal 10. É um prazer estar aqui novamente, dividindo a telinha com vocês. E o programa hoje vai estar bem intuitivo, Bastante dicas legais aí. E vamos começar. Vamos lá, estou ansioso. Exatamente. Obrigado, Lucas. Diretamente do Rio de Janeiro, a gente está recebendo Pedro Abacuque, nosso publicitário e professor. Bom dia, Pedro. Tudo jóia? Bom dia, Rafa. Bom dia. Tudo bem, meu povo? É isso, gente. Vamos bater um papo sobre esse assunto que é tão complexo, É um meio termo, é uma terra de desconhecidos e uma terra de conhecidos. Todo mundo fala, mas a gente não sabe exatamente o que é e como utilizar. Eu acho que a gente vai poder ter uma conversa muito bacana, muito produtiva sobre as novas mídias, novas tecnologias, como que a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia. Excelente, obrigado. Bom, a gente vai começar a entrevista um pouco falando um pouquinho da vida do Pedro, como ele se aventura no mundo da publicidade e do marketing, mas antes disso a gente vai apresentar um pouquinho do tema para vocês. Afinal, metaverso é um dos termos de busca relacionado à marketing de comunicação mais procurados neste ano e é um conceito que vem sendo utilizado em diferentes mídias, games, cinema, música, e ele vem sendo aplicado ao mundo do marketing desde então, para empresas de pequeno e grande porte e empreendedores que desejam transformar e evoluir essa comunicação, seu marketing dentro do seu trabalho diário. Mas, Pedro, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua vida, do seu trabalho, da sua carreira profissional, só para as pessoas te conhecerem, saberem a extensão do seu trabalho até aqui. Belezinha, vamos lá. Bom, gente, que eu faço muita coisa, eu estava conversando com o Rafael, eu faço muita coisa, então vamos lá, deixa eu tentar organizar por linha do tempo, a linha do tempo. Bom, gente, desde os 14 anos eu trabalho com comunicação, Eu comecei trabalhando com mais ou menos aquela comunicação básica, que todo mundo sabe, cartão de visita, banner, uma coisa muito básica e muito amadora. E eu comecei a me despertar uma paixão por esse segmento e comecei a me especializar com alguns cursos, até que eu decidi entrar na faculdade, eu cursei publicidade, me formei, atuei também como analista de marketing digital, comecei a desviar um pouquinho o meu olhar para o marketing, Então, o bacana é que eu passei por diversas áreas do setor de comunicação, publicidade, design, marketing, enfim. E hoje eu trabalho como professor no Senac, eu tenho uma agência, a Agência Abacuque, trabalho desenvolvendo estratégias de gestão de marcas criativas, com o objetivo de ajudar as pessoas a conquistarem o seu lugar no mundo, conquistarem o seu posicionamento, sempre com um olhar muito voltado para o branding e para as novas tecnologias, para a inovação. Hoje eu faço pós-graduação também, sou pós-graduando em inteligência competitiva e inovação em marketing, e também em Business Intelligence. Enfim, tenho formação em mídia de performance, em brand, já trabalhei em fotografia, faço de tudo um pouco, sou um bombril. Da comunicação, quase. Então, você de casa que deseja contratar o Pedro para qualquer área de comunicação e também planta, porque também é pai de planta, você pode acionar ele nas redes sociais que a gente vai deixar abaixo aqui, que ele vai te ajudar, tá? Não se preocupe. Lucas, é com você. O Rafa falou, Ele pode chamar o Pedro para poder ajudar você com planta, Na hora que eu tabei um pouquinho dele aqui, eu falei, opa, peraí, o que eu vou fazer? Mas, enfim, vamos voltar para o marketing, Então, Pedro, eu queria saber o que você entende de convergências de mídias atualizadas. Conta um pouquinho para a gente, por favor. Então, quando a gente fala de convergência de mídia, eu acho interessante a gente ter um olhar aí para como que a mídia tradicional
ela foi se reinventando a partir do advento da internet, né? E como que isso impacta o nosso dia a dia. Antes, a gente tinha uma mídia que era totalmente focada, olhando com mídia tradicional. TV, rádio, jornal, etc. Livros, revistas, por aí vai. Antes a gente tinha uma mídia focada exatamente apenas no seu mundinho. Então, antes, por exemplo, a televisão ela se preocupava apenas com os atores, as atrizes, as novelas, aquilo que os patrocinadores, e não tinha tanto um feedback quase que ao vivo e participativo do público. Não tinha tanto essa relação. Era meio que quase, eu brinco que era um relacionamento tóxico que a mídia tradicional tinha com a sua audiência. Eles colocavam a parada lá, na tela, rolando, e se a pessoa quisesse ver, ela via, se ela não quisesse ver, ela tinha poucas opções. E não tinha muito para onde fugir, né? Ou desligava a televisão e saía, ia fazer outra coisa. Com o advento da internet das coisas, a conexão, a internet se popularizando, né, se democratizando, as pessoas tendo acesso à informação, foi-se necessário estar muito mais atento àquilo que as pessoas gostam, àquilo que o público quer ouvir e tem interesse. E com isso, né, o público ele ganha um poder. Eu sempre falo isso, que as pessoas elas ganharam poder, que era o poder de quê? Da comunicação, da informação. Então as pessoas começavam a colocar as suas opiniões na internet, começaram a contar aquilo que elas gostam e aquilo que elas não gostam. E a partir disso, as grandes mídias, os grandes veículos foram dividindo a audiência, né? Porque agora a gente não tinha mais só as mídias tradicionais, a gente começou a ter também a internet, então a gente viu aí um aumento aí nos serviços das plataformas de streaming, como Netflix, então as pessoas meio que trocando, né, a mídia tradicional com a mídia digital. A gente vê um crescimento de influenciadores para além das grandes personalidades que existia, que tinha, por exemplo, você viu o comercial com Tony Ramos, com Fátima Bernardes, com Ivete Sangalo, com Roberto Carlos. Hoje em dia, a gente tem comerciais com grandes influenciadores que vieram do digital, que não necessariamente construíram uma carreira na mídia tradicional. Então, com tudo isso, o que a mídia falou? Poxa, calma aí, a gente precisa entender e se readaptar, mudar um pouquinho o nosso formato, para que a gente consiga continuar vivo, continuar existindo. A gente precisa se reinventar. E com isso, o que os veículos, as mídias tradicionais, os programas de televisão, as séries, enfim, foram se adaptando, né? As novelas, hoje em dia, foram se adaptando. Como que elas fizeram isso? Elas começaram a produzir conteúdo também no digital, né? Produzir no tradicional, mas eles começaram também a estar no digital e se conectar com o público aqui, criando justamente o que a gente chama de convergência de mídia. E o que é essa convergência de mídia? É justamente quando eu estou aqui numa plataforma de comunicação, na mídia tradicional, e trago também um conteúdo para o digital e faço um cruzamento deles. Um tem relação com o outro. Eles não operam separadamente, mas um tem relação com o outro. Então, você pega hoje, por exemplo, comercial de televisão, ou então um programa qualquer, como Caldeirão do Hulk, qualquer programa desse tipo. Você pega e do nada aparece assim, gente, escaneia um QR Code aqui na tela para você poder ter mais informações sobre esse produto, sobre esse serviço, para poder comprar no nosso aplicativo e tal. A pessoa está aí na mídia tradicional, na televisão, escaneia o QR Code e saiu da televisão. Foi para onde? Para o digital. Então, essa convergência de mídia ela acontece o tempo todo, a gente só não se dá conta, e também esse nome é difícil, né? Às vezes a gente acaba se apegando, muitas vezes, acho que é convergência de mídia, eu não sei. Às vezes a gente sabe, só não sabe o nome técnico, né? E isso acontece o tempo todo, em ponto de ônibus, quando você vê ali um banner com um QR Codezinho, ou uma leitura, ou um site para você acessar,
ou um programa que faz esse cruzamento, né? Tá ali no ao vivo, mas, por exemplo, tá também no Twitter, onde as pessoas estão se comunicando, estão participando do programa ao vivo. Jornalismo faz muito isso. Enfim, a convergência de mídia é algo que existe, que é muito mais real e muito mais ativo e presente no nosso dia a dia do que as pessoas imaginam, né? É um fato. Aproveitando, ô Pedro, você, né, como formado, né, em marketing, a gente aqui na Unita, a gente preza muito por qualidade no profissional. Essa convergência de mídia, né, a gente vê muitos digitais influencers, por exemplo, eu vou virar um digital influencer, vou fazer propaganda, mas eu não tenho formação nenhuma. Você entende, tipo assim, né, qual que é essa importância de ter essa formação, né, de ter esse conhecimento? O que você passaria para o pessoal? Uhum. Bom, hoje a gente tem um cuidadinho que a gente precisa ter, né, que é justamente a validação desses dados, né? Puxando um pouco mais para o lado do especialista. Então, quando a gente começa a construir, né, uma autoridade na internet, se tornar um influenciador, né, como a gente já fez um ganchinho com esse assunto da convergência de mídia, é uma profissão que, se você pega há alguns anos atrás, na minha época, por exemplo, fala assim, parece que eu sou velho, mas na minha época, na época do Rafael, na sua época, ninguém, por exemplo, queria virar influencer porque isso não existia, sabe? Não era uma possibilidade de profissão. E é algo muito novo, algo recente ainda, né? Tem que deve ter uns 15 anos, 20 anos, eu devo errar por pouco. É muito recente, então é algo novo que está surgindo, então a gente ainda está se adaptando. A gente está criando leis, a gente teve aí em 2020, 2019, 2021, que o CONAR ele lançou aí o Código de Autorregulamentação Publicitária para influencers, né, na internet, para poder botar ordem na casa, que estava muito bagunçado, então o CONAR ele veio regendo aí, trazendo uma legislação, né? E quanto à questão da profissionalização desses influencers, é muito importante, né? Por conta de que da gente se tornar autoridade, da gente se tornar relevante no assunto e poder trazer um conhecimento embasado, não somente com fontes de vozes da minha cabeça, né? Fontes do Wikipédia. É importante para o profissional hoje que quer se dedicar ao meio digital, né? Que quer construir a sua autoridade, para além, né, dos conhecimentos em marketing digital, em comunicação, em rede social, em mídia social, é importante ele também desenvolver, né, e estar em uma busca constante por conhecimento do segmento em que ele se torna autoridade, para que ele possa estar se renovando e conseguindo trazer um conteúdo mais sério, mais assertivo, mais especializado. Porque com a internet, né, com essa popularização da informação, o que acontece? Né? Acontece que todo mundo tem uma plataforma. Né? E todo mundo tem uma plataforma, e com essa plataforma a pessoa pode falar o que ela quiser. Ela fala o que ela quer, o que ela acredita, conta suas histórias, suas verdades, seus valores. Então, com isso, a gente precisa começar a utilizar a especialização, a profissionalização, o conhecimento, para justamente a gente conseguir trazer um assunto que passe uma credibilidade maior, que passe uma confiança. Inclusive, eu acho bacana de citar aqui que a questão da autoridade é uma das novas atualizações, né? Uma das atualizações, um dos modelos que o Google utiliza para poder fazer o ranqueamento nas sites, nas páginas. Sabe aquela pesquisa orgânica, quando você pesquisa algum assunto? Foi implementado dentro do algoritmo do Google, né? Quanto mais especialista a pessoa for, né? Quanto mais validade tiver essa informação que ela está trazendo, e quanto mais autoridade ela tiver para falar, e quando eu falo de autoridade, eu estou falando de formação, né? De estudo, de especialização, de graduação, de nível facultativo, a pessoa tiver, o Google utiliza isso também como um parâmetro para poder ranquear essas informações. Então,
como o mundo vai mudando, a gente também tem que mudar, se atualizar e tem que acompanhar essas tendências. É a segurança no trabalho, né? Você vai ter Exatamente, segurança. exatamente. Eu saber que, por exemplo, eu estou ouvindo a opinião de um médico, né? Ou saber que estou ouvindo a opinião de um profissional da área, não só quem executa aquilo. É muito comum isso acontecer, gente, em qualquer segmento. Por isso que é importante a gente sempre olhar a formação da pessoa que a gente está ouvindo, se ela realmente é especialista no assunto, para a gente poder seguir as dicas que fazem sentido. Sim. Pedro, em relação ao que você estava falando sobre mudanças de profissão e das atribuições de cada uma, um ponto que você falou exatamente no meu tempo era assim, porque a profissão de marketing de comunicação passa por várias atualizações anuais e eu acredito que vai ser uma questão de meses, né? Tipo, todo mês vai ter uma diferenciação do trabalho. Então, uma dica que a gente pode dar também a vários profissionais de mídia em geral é se atualizarem o tempo todo, porque o trabalho que a gente exerce claramente passa por um processo de hibridismo, né, de você tomar um pouco de áreas como jornalismo, publicidade, design, marketing. Então, a dica que a gente pode dar aqui, além de toda essa conversa, é sempre se atualizar, porque essa é uma profissão que se renova a todo instante, né? Vamos aplicar um pouquinho agora ao conceito do metaverso, né? A gente está vendo isso assim em várias frentes, né? Por exemplo, no meio de cinema, né, que toma um pouco do mundo dos HQs, e toma um pouquinho do formato de séries, agora com games que estão tentando inserir músicas e cantores através de realidade aumentada, né, livros que estão ganhando aspectos digitais com transformações 3D. Então, todas essas mídias, né, embora sejam bases também de trabalho de artes, tomam um pouco do marketing para poder entrar nesse outro mundo de realidades e tomar um pouquinho das regras e das frentes que cada um toma. Na questão do marketing, como você acha que empresas e empreendedores podem começar este conceito de metaverso dentro do seu trabalho? Ótimo, beleza. Boa pergunta, Rafa. Na verdade, antes da gente começar a falar desse assunto, eu acho importante a gente esclarecer um pouquinho o conceito de metaverso, né? Porque é aquilo, né? Muito se fala, mas pouco se tem uma noção assim, de uma definição exata, né, do que é o metaverso. E muito bacana, tem um especialista sobre o assunto, que, se eu não me engano, acho que o nome dele é Kenneth Correia. Inclusive, quem quiser saber mais sobre o assunto do metaverso, eu super recomendo ele. O cara é um safo do metaverso, ele estuda isso há anos. E ele traz para a gente uma definição muito bacana de metaverso, para a gente poder seguir. E ele diz que o metaverso ele possui algumas características, né? E dentre deles, né, precisa ir do digital, né? É um lugar que é presente no digital. Então é algo que, para existir, precisa ter internet, precisa ter energia elétrica, né? Precisa ter essa conexão. O segundo atributo aí é justamente, ele precisa ser imersivo, né? O metaverso, um ambiente no metaverso, ele precisa ser imersivo. Então, você precisa imergir naquela realidade, né? Você tem realmente um sentimento de presença que está presente naquele lugar. E ele também precisa ter um senso aí de continuidade, ou seja, o que é essa permanência, né? Que ele chama de permanência. Mas eu acho que continuidade explica um pouco melhor. Eu estando ou não presente, o metaverso vai continuar existindo. Sabe aquele jogo, quando a gente joga, dá uma pausa? Aí dá uma pausa para tudo e volta. No metaverso isso não existe. No metaverso você não tem como dar pausa. Você saiu, ele continua lá existindo, rodando e logando, né? E funcionando. E tá ali, outras pessoas estão interagindo. E para além disso, ele precisa ter o terceiro atributo que é mais importante, que é o social, né? Que é a interação. Eu não posso estar no metaverso sozinho, né? Eu preciso estar em relação para a gente poder ter esse conceito do metaverso. Então, por exemplo, hoje, o que a gente tem aí no mercado, né? Que, como você citou, né? Os gamers, o mundo do game, a gente vê artistas utilizando, algumas empresas, inclusive, recentemente no Brasil, né? A gente teve a primeira igreja que construiu o seu metaverso, né? Que está presente no metaverso. Então, o metaverso é um conceito, ele não é um lugar único,
exemplo, né? Eu gosto de utilizar o exemplo como um universo. Um universo que tem várias galáxias, vários planetas, onde você vai ali construir o seu planeta, o seu universo, a sua galáxia, e existir naquele lugar, né? Estar presente naquele lugar. Né? Então, isso é um pouquinho do conceito do metaverso. Agora, voltando para a pergunta, né? Como que a gente consegue... pode repetir, Rafa, por favor? Como que a gente consegue aplicar esse conceito dentro do nosso trabalho? Ótimo, ótimo. E aí a gente começa a justamente se questionar como utilizar, né, esses recursos dentro do nosso dia a dia, no nosso trabalho, todas essas ferramentas. Hoje, no Brasil, por conta ainda da democratização da internet, é um veículo que ainda é uma ferramenta, né, um conceito que, aos olhos do público, né, ao olhar popular, ele ainda é um pouco difícil de ser integrado, né, no seu dia a dia, por conta da falta de recursos. Por quê? Porque a gente tem uma experiência muito mais imersiva, por exemplo, quando a gente tem o VR, né, aquele óculos. Então, o metaverso é muito vinculado ao VR, né? VR, para quem não sabe, é aquele óculos de realidade que a gente coloca assim no rosto, né? E consegue aí ter uma experiência muito mais imersiva. Porém, todavia, entretanto, né, a gente consegue também ter essas experiências imersivas a partir do nosso celular, a partir do nosso computador, a partir da nossa televisão, smart, enfim, a partir desses outros veículos. É claro que a imersividade ela se perde um pouco, né, porque a gente não vai ter tanta aquela facilidade de imergir naquela realidade. Mas ainda assim a gente consegue ter uma sensação de estar presente naquele lugar, de pertencer àquele lugar. E quando a gente pensa isso para as marcas, para as empresas, para os negócios, como que a gente consegue utilizar e aproveitar desses recursos que já estão sendo estudados há anos, mas que a gente ainda não tem tanta tecnologia, então a gente precisa utilizar aquilo que está na nossa disposição, né? Então, hoje, por exemplo, se você for fazer um investimento em comprar ou criar um universo dentro do metaverso, criar uma cidade, criar uma empresa, criar um lugar, você vai ter um investimento tecnológico muito alto. Porém, todavia, entretanto, hoje, o que a gente já consegue ir executando e pertencendo, né? Dando a volta, eu chamo de comer pelas beiradas, né? A gente consegue ir aproveitando daquilo que já está disponível no mercado. Então, hoje, por exemplo, a gente tem alguns aplicativos gratuitos. A gente tem, por exemplo, se não me engano, acho que é Space, o nome do aplicativo. É um aplicativo que a gente consegue baixar no Google Play ou para quem utiliza iPhone também, na Apple Store. É um aplicativo gratuito que você consegue ir lá, criar o seu avatar e estar presente no metaverso, dentro desse metaverso. A gente tem hoje um grande game famoso, né? Que é o GTA Roleplay, né? Que ele é um grande exemplo aí de metaverso. Hoje a gente tem séries, webséries, a gente tem personagens que existem nesse universo. A gente tem hoje influenciadores dentro do GTA Roleplay. Eu sempre dou essa dica para os meus alunos. Dentro do GTA Roleplay, que existe no nosso mundo físico. Então, eles influenciam a gente. Olha como que é interessante. Um personagem digital, um avatar, influencia pessoas físicas, sabe? Então, essa utilização desses recursos que já estão disponíveis facilita para o empreendedor como? Construindo histórias, construindo conteúdo dentro dessas plataformas, utilizando a influência dentro desses lugares para poder trazer aí um ar tecnológico, um ar inovador, e conseguir utilizar esses recursos e ferramentas também para se conectar com o público que utiliza aquele jogo ou aquele estar naquele espaço. Interessante, né? Pedro, continuando, né? Falando sobre essa atualização, como as empresas podem evoluir o seu marketing com ferramentas atualizadas?
Oi? Deu uma travadinha. Como que as empresas, né, vamos continuar falando de atualização, como que as empresas podem evoluir no marketing com ferramentas atualizadas? Então, primeiro de tudo, é importante estar atento. Atento ao quê? Atento às inovações. Como o Rafa bem falou, né? A cada minuto, a cada momento, a cada instante, o marketing evolui, a área da comunicação é uma área muito volátil, é uma área que é muito conectada com a tecnologia, então o profissional de marketing, né, das empresas precisam estar, o profissional de marketing, ele precisa estar atento às novas tecnologias, às novas tendências, por ser um segmento que vai além, né, da área da comunicação, mas também para as áreas em que a gente atua trazendo a comunicação, né, é importante a gente estar atento aos mercados, atento às inovações, atento ao que está acontecendo fora do Brasil. Eu acho que isso é muito importante também, tá? A gente estar atento a tudo que está acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Porque a gente consegue ter alguns insights, ter alguns... até mesmo antecipar, né, alguns conhecimentos, algumas discussões baseadas naquilo que está sendo conversado lá fora que ainda não chegou para a gente. Então, é muito importante a gente estar atento àquilo que está acontecendo. Acho que essa é a base, sabe? É a base de tudo. Estar atento ao mercado, ter um olhar 360, pensar sempre fora da caixinha, sabe? Porque a gente, às vezes, tem um costume de fazer sempre feijão com arroz, né? O básico. Então, às vezes, é bacana a gente olhar o que está acontecendo na outra cozinha, pesquisar a concorrência, ter referências internacionais, ter referências de mercado lá fora. O que está acontecendo no meu mercado lá fora? Vou dar uma olhada, vou ver o que eles estão fazendo, o que está acontecendo no marketing, sei lá, nos Estados Unidos, no Japão, na China, na Rússia. Eu vou dar uma olhada, ver o que está acontecendo na Europa. O que está acontecendo lá? Vou olhar, vou ver, vou pesquisar, vou estar atento a essas tendências de inovação e o que eu posso aplicar. Porque eu acho que o mais importante, além de estar atento, né? Porque senão a gente vai querer fazer tudo. E é aquilo, né? Nem tudo convém da gente fazer. Às vezes existe, mas não é porque existe que eu vou utilizar. A gente precisa sempre ter o pensamento que é estratégico. Porque o marketing é estratégia. Se não tiver estratégia por trás, não é marketing. Pega, joga fora que não é marketing. Então, o marketing, para existir, ele precisa da estratégia. E com a estratégia, eu começo a usar um filtro de quê? Pô, o que dessas inovações, dessas tendências, é relevante para o meu negócio, para o meu segmento, e o que eu consigo aplicar de acordo com os recursos que eu tenho. Porque senão a gente entra no limbo de fazer assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me atualizar, eu tenho que utilizar esse recurso, essa ferramenta. Calma, respira. Seu público está lá, faz sentido para o seu negócio? Vai te trazer um retorno? Que retorno isso vai te trazer? Você tem recursos para isso agora ou vai prejudicar o seu orçamento do ano? Enfim, é importante a gente ter esse olhar estratégico na tomada de decisões, justamente como você falou, né? De quais ferramentas eu vou aplicar para eu poder entender a viabilidade delas, para eu poder entender se é viável ou não aplicá-las no meu negócio, se faz sentido para o meu segmento, né? Sei lá, o cara que tem um restaurante, vou dar um exemplo básico, o cara que tem um restaurante num lugar mais afastado do centro, onde não tem tanto recurso tecnológico, as pessoas não têm tanta usabilidade com digital. Pô, ele tem ali o cardápio impresso, ele vai, tem o QR Code, vou acabar com os cardápios e colocar o QR Code. Poxa, para aquele lugar as pessoas não têm ainda esse hábito, não têm tanta essa vivência com a tecnologia. Então, para esse contexto, o QR Code talvez seja algo que vá precisar de uma educação. Então, ele não pode acabar do nada com os cardápios e botar tudo em QR Code. Por quê? Porque as pessoas vão sentir uma estranheza. Então, a gente sempre tem um lado, né, de ter aí aquilo que é muito inovador e aquilo que é comum, né? A gente sempre tem que criar esse equilíbrio. O Kennedy, ele traz muito isso no discurso dele, de trazer o equilíbrio desses dois pontos, né? Daquilo que é inovação e daquilo que as pessoas têm em comum, para não ser tão estranho e nem tão comum a ponto de ser ignorado.
Exatamente. Vamos tentar desviar o foco agora dos profissionais e dar um holofote para os estudantes, principalmente de graduação e quem vai se especializar na área, né, seja com marketing, publicidade ou design. Quais dicas você poderia deixar, principalmente você que já está inserido no mercado de duas formas, como as pessoas podem trabalhar isso e investir nessa área? Ótimo, ótimo. Bom, gente, eu sempre digo que conhecimento ele nunca é demais, né? Ele é algo que você vai estar com você e ninguém vai te tirar o conhecimento, pode tirar os recursos, mas o conhecimento ele vai ficar sempre com a gente, dentro do nosso coraçãozinho. Então, assim, sempre que possível, gente, atualize-se, procurem congressos, cursos, eventos. As instituições de ensino estão tendo um olhar específico para isso. Então, procurem, por exemplo, graduações, cursos de extensão, pós-graduação, especialização dentro do assunto para trazer um embasamento. Consuma conteúdo diariamente desses canais. Então, entre em plataformas de comunicação que falem sobre esse assunto específico que você goste. Como, por exemplo, acompanhe o Kennedy. Kennedy traz dicas surreais sobre esses novos recursos do metaverso. Ouçam podcasts, tá? O podcast está aí, então traz aí um conhecimento bacana para a gente. E trabalhe a especialização, né? Comece a entender qual área você mais curte dentro, porque é um universo enorme, né? Então, com isso, com esse metaverso, com essas ferramentas novas, a gente começa a ter uma integração de profissionais. Então, antes a gente pensava somente no marketing, né? Ou na publicidade, no design, ou no jornalismo, como área de comunicação, mas hoje, por exemplo, a tecnologia já se envolve nisso, né? Então, a gente tem aí a área de TI, área de gestão de dados, então, área de programação, né? Então, temos aí os famosos arquitetos que estão sendo formados, né? Arquitetos do metaverso, são pessoas responsáveis por construir esses espaços dentro do metaverso. Enfim, estar atento mesmo às tendências e a entender qual segmento melhor você se encaixa, sempre tendo um olhar amplo, acho que isso é importante, né? O profissional de comunicação precisa ter um olhar 360, mas sem esquecer daquilo que você é especialista, né? Daquilo que você é especializado, daquilo que você quer se tornar um profissional, né? Se tornar um especialista no assunto. Ô Pedro, eu me deparo muito aqui na Uninter com futuros alunos que chegam com a seguinte pergunta: Lucas, eu quero fazer marketing, mas eu não sei o que eu faço. Marketing ou marketing digital? Explica pra gente um pouquinho a diferença dessas duas. É a mesma área, né? Só que com um complemento diferente. Isso. Hoje, se a gente pudesse botar e pegar aquela regrinha da matemática, né, do conjunto, está contido, não está contido. Hoje o marketing digital, né, ele derivou-se aí do marketing. Então, o marketing digital está contido no marketing. Porém, quando a gente fala assim, parece, por exemplo, então o marketing é maior do que o marketing digital. E, na verdade, eu acho que não. Eu acho que nenhum é maior que o outro. Eu acho que são universos, galáxias que existem de possibilidades de informação. Então, o marketing em si é muito voltado para a parte tradicional, né? São estratégias de comunicação que você aplica num negócio, numa marca, num segmento, num produto. E o marketing digital é a mesma coisa, só que voltado para o digital, para a internet. Então, quando eu falo de digital, eu falo de quê? Eu falo de precisar de uma conexão de internet. Então, tem aí a conexão, né? A gente precisa, no digital, a gente precisa de energia. No marketing tradicional, não necessariamente, né? Porque tem jornal hoje. Jornal, a gente tem revista, tem outdoor, buzzdoor, enfim. Não precisa de energia para funcionar. No marketing digital, não. No marketing digital, a gente precisa de energia, a gente precisa ter um celular carregado, a gente precisa ter uma conexão para poder existir. E por a área de marketing é uma área muito ampla, né? Porque hoje todo negócio precisa de marketing. E, para além disso, todo negócio precisa de marketing digital. Então, hoje, se você não está vivo na internet, se você não tem um site, se você não tem um perfil na rede social, se você não está cadastrado lá no Google Maps,
é como se você não existisse. Porque antes as pessoas procuravam você onde? Nas páginas amarelas. É da tua época, Rafael, as páginas amarelas? É da época do Rafael, as páginas amarelas. É aquele livro É da minha época, sim. do correio que a pessoa procurava lá o endereço de uma empresa. Hoje não, hoje as pessoas vão onde? Vou dar um Google. Vou no Facebook dessa pessoa. Então, assim, é importantíssimo para qualquer segmento. É uma área ampla que as pessoas, mesmo entrando sem saber, né, muito bem do que acontece ou do que ela vai fazer, ela consegue encontrar-se dentro da profissão, conforme ela for estudando, for analisando os contextos que forem apresentados para ela, e com certeza eu acho que ela não vai se arrepender. Não é puxando sardinha para o curso de marketing digital, não, mas é muito bom, gente. É um ambiente encantador, é um universo encantador que vai fazendo você se apaixonar a cada minuto. Legal. Exatamente. Pedro, eu te prometo que eu vou te fazer a última pergunta, tá? Eu saio do roteiro, né? Você viu, né? Eu acabo me envolvendo. Saio do roteiro. Mas, enfim, olha só. Quais os males que o empreendedor pode ter ao se ingressar como marketing que está sendo trabalhado? Esse daí é um grande perigo, né? O engessar no marketing. Primeiro de tudo, quando a gente não fica atento, né, àquilo que está acontecendo, o mundo está em um movimento. Não está rodando, está girando. E hoje eu acho que ele está girando mais rápido do que antes. Então, um dia para a gente é como se fosse 3 meses, né? Quase um BBB. Como se fosse 3 meses, um dia. Então, a partir do momento que o cara estagna, deixa de se atualizar, deixa de estar acompanhando essas novas ferramentas, ele começa a ficar parado no tempo, ele para no tempo, ele dá um stop. Ele deixa de aproveitar novos territórios para o seu negócio, ele deixa de melhorar, né, de ter uma possibilidade aí de ampliar o seu capital, né, o valor, o seu número de vendas. Ele deixa de estar adquirindo uma nova plataforma de voz, uma plataforma de comunicação. Ele perde a oportunidade de se relacionar com o seu público. Então, por exemplo, se o cara, tem gente que não quer ir para as redes sociais, não gosta de Instagram, mas seu público está no Instagram, cara, tu está perdendo uma oportunidade de iniciar uma conversa com o seu público, sabe? De iniciar um diálogo, um bate-papo, cara, com um cara que vai comprar teu produto. Tá perdendo a oportunidade de criar um relacionamento com ele. Então, assim, dentre todas as possibilidades que ele perde, ficar parado no tempo, estagnar sua comunicação, e, consequentemente, né, perder relação, perder espaço para a concorrência, porque é aquilo, né? Se você não faz, vai vir outro, vai fazer no seu lugar. Então, tudo isso, né, eu acho que não tem, assim, muitos ganhos com isso. Acho que não tem muitos ganhos você não estar presente no digital, né? Você tem aí muitos pontos negativos que vão acabar culminando, né, no fechamento do seu negócio, né? Ou na limitação do seu negócio. Para além do fechamento, na limitação, sabe? Vai te limitar a um lugar, um espaço, a uma roupa que talvez não caiba na sua empresa. Talvez sua empresa pudesse estar vestindo, estar utilizando, tá muito maior do que ela está hoje, mas você não está usando os recursos digitais disponíveis para você. Ele perde a oportunidade de fidelizar aquele cliente dele, né? Exatamente. Criar relação. A fidelização vem pela relação. Então, se você não relaciona, não tem como fidelizar. Eu costumo falar que o Instagram, né, a rede social, é um marketing gratuito, né? É errado falar isso? Assim, porque quando a gente fala de gratuito, né, a gente sempre faz uma alusão ao financeiro, né, ao dinheiro em si. Mas o dinheiro, ele é uma das moedas de troca, sabe? Ele é uma das moedas de troca. Então, hoje, o que a gente tem de moeda de troca além de dinheiro, né? A gente tem informação. A gente tem tempo, o tempo que é preciosíssimo hoje. Então, assim, gratuito, acho que talvez não tanto, mas, assim, em relação ao menor investimento financeiro, sim. É uma das plataformas que trazem um menor investimento financeiro. Mas a gente vai precisar investir tempo,
vai precisar investir informação também, tantas informações que eu possuo, como também colher informações, né? Então, a gente entrega informação, a gente entrega conteúdo, a gente precisa de tempo para a produção desse conteúdo. Então, gratuito não é tanto, mas é algo que requer, principalmente para quem está começando agora, um investimento baixo, né? Se for comparar com os grandes veículos, né? Da mídia tradicional. Exatamente. A gente já está se encaminhando para o fim do programa. Eu queria muito que você deixasse seus contatos, como a gente consegue te encontrar. E caso alguém queira tirar alguma dúvida sobre marketing, metaverso, comunicação, principalmente a diária de um profissional de marketing, né, como funciona a vida, como a gente consegue te encontrar por aqui? Ótimo, bacana. Então, gente, me sigam nas redes sociais, meu @ tá bem presente, é Pedro Abacuque, com K no final, tá, gente? Pedro Abacuque com K no final. Eu sempre gosto de falar, é quase uma Carol com K. Pedro Abacuque com K no final. Não coloque isso aí que você não vai me achar. Pode me achar também pelo perfil da agência, abacuque.com, ou também, né, pelas redes sociais da agência, @abacuque. Então, vocês conseguem me encontrar com esse arroba no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, e até numa rede social nova da Preview, tô lá com esse arroba. Então, gente, querendo me achar, é só jogar o Pedro Abacuque em qualquer lugar que você me encontra, tá bom? E pode ficar à vontade para me chamar. Se quiser também pode me mandar e-mail, pedrogomes@abacuque.com. Eu vou estar disponível, eu sempre gosto de bater um papo. Inclusive, reza uma lenda, né? Quem me segue no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, tem um engajamento melhor, né? Tem uma possibilidade de alcance, de melhorar o seu marketing. Mas, assim, uma lenda, né? Acredita quem quer. Eu acho bom seguir, né? Porque vai que é real. Então, assim, gente, vocês podem ficar à vontade para me chamar para conversar, que eu amo iniciar bate-papo e construir conhecimento. Excelente. Eu vou seguir, né? Porque falou em marketing, em ganhar seguidores. Isso aí, já me segue. Lucas, quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? Então, Rafa, como eu disse lá no início, né? O programa hoje foi bem produtivo. E a gente mostrou, né, essa importância de você ser um profissional qualificado, né? No início, quando a gente estava preparando o programa, eu falei assim, opa, peraí, o que eu vou colocar lá para poder mostrar para o pessoal o que o Pedro é? Aí ele foi e me falou que ele era um monte de coisa, né? Eu mexo com planta, eu sou publicitário, um montão de coisa. Então, o que eu fiz? Eu separei o curso de marketing, porque hoje, para você se tornar um profissional de marketing, você precisa, assim, investir muito pouco, né? Muito pouco que eu falo assim, um valor baixo, né? A Uninter, ela preza por qualidade. Então, assim, para você se tornar um profissional de peso Uninter, né, que a gente fala que é o peso da qualidade, como o Pedro né, hoje você vai estar pagando, assim, um valor mínimo e recebendo um material de qualidade, recebendo uma transparência em conteúdo, né? Só uma palhinha, mais ou menos, né? Hoje o curso de marketing está em média de R$155. Então, assim, está muito fácil estudar, né? Eu não sei como que era quando o Pedro fez o curso dele, né? Mas hoje eu acredito que a pandemia ajudou muito, né? Mas acredito que esteja bem mais fácil, né? Entrar nesse mercado aí. E é isso, né? E uma dica quer se tornar um profissional igual o Pedro, assim, né? Com um currículo bacana, grande, faça uma pesquisa, olha, e eu tenho certeza que o pessoal aqui vai chegar até a Uninter. E é isso. Muito obrigado, Pedro, pelas dicas aí. Canal 10. Rafa, obrigado pela entrevista, foi ótimo. E é isso aí. Excelente. Muito obrigado, Pedro, pela sua exposição, separar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é precioso, para poder conversar um pouquinho com a gente e ensinar a nós e para quem nos acompanha nas redes sociais e aqui também no Canal 10,
como funciona a diária, né, o trabalho de produção de marketing, ainda mais com esse mundo novo que é o metaverso. Obrigado, Ninter, Canal 10, e a você de casa que nos acompanha em todas as entrevistas. Lembrando que ela vai estar no YouTube também, né, no canal Ninter Juiz de Fora. Esses e outros assuntos também, de várias graduações, especializações e assuntos em tendências, a gente deixa também lá no canal no YouTube, então acompanha lá a entrevista na íntegra, para você saber um pouquinho mais sobre a sua carreira, sobre a sua profissão e se qualificar melhor para o mercado de trabalho. Muito obrigado a todo mundo mais uma vez, e a gente se vê na próxima edição do programa A Hora e Agora. Muito obrigado a todos.